Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos um texto do pastor Nicholas Eller. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ora, irmãos, eu não escrevi o texto, foi o irmão Nicholas Eller. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, eu vou pedir que os irmãos orem comigo para pedir ao Senhor, né, que nos mostre o que de importante nós temos para aprender hoje. Senhor Jesus, que Tu possas esclarecer a nossa mente, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, corações ensináveis, para que a gente possa realmente valorizar e praticar a Tua palavra. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, o nosso texto de hoje é exatamente o mesmo que lemos ontem. Então, eu acho que é importante que os irmãos se lembrem que a palavra de Deus nunca volta vazia. E ela tem uma aplicabilidade diferente para cada uma das pessoas. Então pode ser que para mim vá tocar num ponto específico, para você em outro. Deus sabe que você precisa ouvir. Então às vezes a gente fala assim, de novo, né? Já conheço, já conheço. Inclusive, eu vi uma pregação onde o pastor dizia assim, que ele detesta ir num culto onde o pregador fala assim, olha para o irmão do lado e diz para ele assim, olha, eu te amo, você é importante para mim e tal. E esse pastor, né, ele foi num culto desses e justamente o pregador falou, olha para o irmão do lado e fala que ama o seu irmão e tal. Ele falou, mas é demais, eu detesto isso aí, cara. Nossa, não vou contribuir com nada, não vou falar, porque eu acho demais. Aí tá bom. Deu lá uma oferta michuruca, não contribuiu e não falou. E aí quando acabou o culto, ao sair, ele encontrou com os amigos que estavam juntos lá e ele falou puxa, o que mais você gostou do culto? Aí o irmão falou para ele assim, nossa, aquela hora que o pregador falou, olha para o irmão do lado e disse que o ama, e aquilo foi de uma força para mim, era justamente aquilo que eu precisava escutar. E aí eu pensei assim, o que eu tiver na carteira, eu vou oferecer hoje de oferta, porque eu fui tocado por essa palavra. Então o irmão faz essa aplicação, né? Ele diz, você vê, a palavra que foi dita lá na frente foi a mesma. Olha para o seu irmão e diz que ele ama, que o ama, né? Só que cada um teve uma interpretação. Então ele pediu perdão, né? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E no contexto daquilo que ele estava pregando, aquela aplicação que era simples, só falar para o irmão que o amava, para ele que estava em pecado, que estava criticando e não estava aproveitando a pregação, não teve nenhum resultado, mas para o outro veio como uma lua. Então o Senhor sabe exatamente do que você precisa. Então pega aí sua Bíblia e vamos ler novamente como fizemos ontem, Mateus 5, 6, 5 a 14. Aliás, eu vou fazer até melhor, hoje eu vou ler em outra tradução, para diversificar. Ontem lemos na versão transformadora, então vamos ler hoje qual versão? Na nova versão internacional, a MVI. Então Mateus 6, do 4 até o 14. Então foi assim, do 5 ao 14. E quando vocês orarem, Jesus falando, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro
que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que está em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Pão Nosso, e o versículo escolhido é o 11, que diz: dá-nos o nosso pão de cada dia. Então, o pastor Nicolas Heller vai dizendo que existe mais riqueza na simplicidade com um Deus que todo dia sustenta, do que aquela pessoa que fica ostentando riquezas de uma manhã que pode nem chegar a viver, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã. Então, existe mais gratidão a Deus naquele coração que tem a mesa vazia, pouca coisa na mesa, mas recebe a providência divina a cada dia, tem o pão de cada dia hoje, do que naqueles que têm dureza de corações, que acham que tem o suficiente para toda a vida pela força do seu trabalho e não dão a Deus a devida gratidão. Então a gente não pode esquecer que é Deus quem dá todas as coisas. Mesmo a gente tendo tudo, é Deus quem dá a vida, a saúde, a família, a paz. Então você fala assim: eu já tenho tudo que eu preciso. Mas lembra que é Deus quem dá. Todos os dias a gente precisa olhar para Deus e pedir, assim como Jesus pediu, que nos dê aquilo que a gente precisa para o dia de hoje. A gente não pode esquecer que é Ele que vai prover as nossas necessidades. A gente também tem que se lembrar que, ainda que o pedido feito na oração, ele é um pedido para todo mundo. Não é dá-nos o pão meu, não. O pão é nosso, assim como o Pai é nosso. Então, o Pai, que a gente divide com muitos irmãos, é para quem nós vamos pedir o pão para todos os irmãos. Tudo aquilo que Deus tem colocado na sua vida hoje, todo o sustento, toda a provisão, todas as bênçãos, só vai ter sentido se for compartilhado. Porque felicidade, irmão, só é bom compartilhar. Senão, não tem a mínima graça. Então, não é uma atitude nada cristã eu ter pão, fartura, um monte de coisa, meu vizinho não tem nada, tá passando fome. Porque o pão não é meu, irmãos. O pão é nosso. É Jesus que está falando, não sou eu. O pão é nosso. O Pai nos dá o pão para que a gente também faça a mesma coisa. Faça como Ele faz. Providência para os outros que são necessitados. Então, qual é a sugestão aqui do irmão Nicolas Heller? Que você faça essa oração: amado Pai, dê-me hoje tudo aquilo do que eu preciso para viver. Obrigada pelo que o Senhor já me tem dado. Que tudo isso seja usado para o seu reino, para cuidar dos seus filhos. Ensina-me a partilhar tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem colocado na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, olha que oração bacana essa que a gente pode fazer sempre. Se dirigir a Deus e dizer para Ele que a gente precisa de coisas para viver no dia de hoje. Precisa de pão, precisa de comida, precisa de vida, precisa de saúde. Então, a gente pode colocar para Deus tudo aquilo que a gente precisa. A gente tem que agradecer para Ele, tudo que Ele tem dado para a gente.
E lembrar que a gente tem que partilhar tudo. E que Ele possa nos ensinar isso a cada dia. Bom, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Que supridos pelo Senhor, ajudemos a suprir a necessidade dos outros. Então, de novo, né? Felicidade, isso é bom. Se for compartilhado. Se não for, não tem a mínima possibilidade de a gente ser feliz. Tá bom? Bom, eu termino dizendo que o abraço, ó, é encontro de dois corações. Por isso que eu deixo todo dia o meu abraço de urso, ó. E lembrando que o abraço só não dá certo, irmãos, em reunião de porco-espinho. Mas a gente não é porco-espinho, né? E para nós que sabemos que o pão é nosso, que o pão não é meu, não é exclusivo, gente, o abraço dá super, mega certo. Quero que vocês se lembrem também daquilo que a gente se propôs a lembrar todos os dias desse ano. O Salmo 73, versículo 26. Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim, agora eu me despeço com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.